Em muitos casos, a dor no ombro ela ocorre devido às disfunções da escápula. É exatamente isso hoje que a gente vai abordar aqui, porque a tendinite em si tem diversos outros fatores. Ficaria muito extenso passar para vocês. Hoje, exclusivamente, falaremos da importância da escápula, do treinamento da escápula, para você implementar na rotina de treinamento e gerar, além da prevenção do seu ombro, melhorar essa sensibilidade que você está tendo. A tendinite, ela acontece devido às causas escapulares. Quando a escápula não tem a capacidade de contração, barra movimento, por conta das alterações que o trapézio traz. Então, lembrando que o trapézio, essa daqui é a escápula, o trapézio vem superior, médio e inferior. A gente precisa ter a força dos 3 feixes musculares para você conseguir ter uma capacidade de movimento da escápula proporcional ao do braço. Rafa, mas como assim? O que é isso? Toda vez que você está com o braço para cima da cabeça, você tem uma escápula que desce. E toda vez que você está com o braço para baixo, a escápula fica neutra ou, dependendo se você joga para trás, ela sobe. Então, como que ela consegue se manter ativa em todas essas angulações? A gente precisa estimular. Acredito eu que você nunca recebeu nenhum tipo de instrução de exercício de escápula. Então, esse vídeo aqui agora, iremos para os 3 exercícios para você conectar sua escápula e ter mais capacidade do ombro, menos dor e prevenir de lesões futuras. O primeiro exercício que eu vou passar para vocês é na barra fixa, mas vocês também podem fazer no graviton, principalmente se você estiver com dor, porque aqui o peso vai ser sempre muito maior. Você pode segurar na pegada neutra e não irá executar a puxada com o braço, e sim com as escápulas apenas. Então, a partir do momento que você se pendurou, você vai fechar a escápula e descer. Muito cuidado para você não enrolar o ombro. Você precisa puxar o ombro para trás e voltar. Fazendo 10 vezes, 10 movimentos, 3 séries de 10. Isso ajuda a conectar a parte inferior das escápulas e ainda por cima melhorar essa capacidade da extensão. Percebam aí, ó, só de eu soltar o meu peso corporal, o meu braço já tem que fazer força, porque senão eu já ficaria desse jeito. Então, isso é muito importante para poder manter a estabilidade da escápula. O segundo exercício é para coordenar agora aquela tensão inferior que a gente já adaptou. Então, usa um colchonete apoiando a cabeça, pega um halter, isso daqui também dá para fazer na polia. No halter é o melhor porque fica deitado isoladamente só na escápula. Você sobe a mão na linha do ombro, sobe um pouquinho do halter e desce um pouquinho do halter, mantendo uma linha de movimento, sem deixar ele cair e sem deixar ele subir. Apenas numa linha reta. Mantendo, se você for perceber ali, ó, a escápula, ela se movimenta como se fosse o volante de um carro. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso melhora e muito as movimentações mais amplas do seu ombro, automaticamente gerando mais coordenação e naturalmente menor pressão em cima dos tendões. O terceiro exercício ele vai ajudar na ativação do serrátil anterior, que é uma 4ª fibra que vai conectar mais nessa área das costelas. Então, além dos trapézios, você tem o serrátil que puxa essa escápula para baixo. Como que a gente vai acionar isso? Posicionamento como se fosse fazer uma prancha, certo? E você faz mais a força para empurrar do que para voltar. Então, empurra 1, 2, movimento curto, 3, 4, e não deixando curvar. Precisa estar com a coluna bem crescida e empurrando para frente. Isso faz com que você tenha essa capacidade do movimento, não só da clavícula, mas como da escápula, e acionando esse músculo do serrátil, que é muito importante para a função da escápula, logo para a movimentação do seu braço. Acompanhe outros vídeos aqui no canal com esse mesmo tema de mobilidades, alongamentos, exercícios específicos para você viver sem dor. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que você acredita que merece viver sem dor.